Temos tido o privilégio, nestes domingos, de estudarmos uma série de estudos no livro de Apocalipse. E hoje eu quero convidá-los para o capítulo 21 de Apocalipse. Já estamos chegando no final do livro. Capítulo 21. Vamos estender até o capítulo 22, o verso 5, o estudo de hoje. Pegue a sua Bíblia, ou então acesse pelo celular e acompanhe, na medida que formos discorrendo o estudo, os versículos que serão citados. Apocalipse 21 até o 22, versículo 5. O novo céu e a nova terra. Começa o texto bíblico dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Conforme vimos no estudo passado, capítulo 20, no verso 11, quando Jesus se assentou no trono para julgar os pecadores, João viu que da presença do Senhor fugiram a terra e o céu, e não mais se achou lugar para eles. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, no verso 10, lemos: os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e a obra que nela existem serão atingidas. Aqui está uma importante revelação. A terra e o céu que hoje vemos hão de ter um fim. Não existirão para sempre, eternamente. A criação que existiu por milhares de anos, com seus encantos e belezas desenvolvidas pelo Criador e pela inteligência dada aos homens, um dia não existirá mais, porque foram manchados, contaminados e prejudicados pelo pecado humano. Ainda assim, a terra é bonita. Ainda assim, a natureza é bonita. E nós devemos apreciar a criação de Deus a cada dia, a cada instante, em seus mínimos detalhes, porque apreciando a natureza, engrandeceremos o nome de Deus e veremos a perfeição de tudo aquilo que Ele fez. E vamos aproveitar enquanto podemos, porque logo tudo isto passará, não existirá mais. Novo céu e nova terra não é apenas um modo de trazer a esperança futura para uma igreja tão cansada, tão sofrida na terra. Novo céu e nova terra é uma realidade inequívoca, pois haverá mesmo uma nova criação divina, um lugar que Deus especialmente preparou para os seus filhos. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também, prometeu Jesus. E a expressão, no verso 1 ainda, o mar já não existe, não significa necessariamente que no novo mundo não vai existir mar, já que haverá um rio
capítulo 22, verso 1. Seria esta uma linguagem figurada ou literal? Provavelmente figurada, considerando que na eternidade não existirá nada material como conhecemos nesta dimensão. Mas a expressão mar indica a separação. João estava preso numa ilha e sempre via o mar que separava a prisão da liberdade. Ele de seus irmãos que estavam no continente. Na nova criação não haverá mais nada que nos separe uns dos outros. Mais nada que nos separe, principalmente nós, do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Deus. Estaremos juntos com Ele e com todos os nossos queridos para todos sempre. No verso 2, João disse que viu descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A cidade santa e a nova Jerusalém são figuras da igreja. O galardão maior que ela receberá no céu não é nada material, mas é a presença eterna de Deus. Como diz no verso 3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Na nova criação, todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares, estarão reunidos com o Senhor em habitação eterna, onde não mais haverá sofrimento, nem dor, nem morte, nem pranto, porque as primeiras coisas, ou seja, tudo isso, já passaram. E o Senhor enxugará dos olhos de cada um toda lágrima. Verso 4. Quem promete estas coisas? Quem promete é aquele que está sentado no trono. Aquele que é o poderoso. Aquele que nele não há mentira alguma. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve. Escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 5. E disse mais, tudo está feito. Ou seja, o plano está pronto. O plano foi escrito. O plano foi determinado. E o que foi escrito acontecerá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio da criação e o fim dela. Verso 6, disse Jesus. Ele é o princípio, ele é a razão, ele é o motivo, ele é o Criador da criação que hoje existe e também da criação que existirá na eternidade. Assim como o Senhor criou e sustentou a primeira criação com a palavra do seu poder, e assim como ele deu fim ou dará fim a ela por causa do pecado e da contaminação moral, ele também determinou a existência da nova criação e o propósito santo que jamais terá um fim. Eu, a quem tem sede, sede de Deus, disse Jesus, darei de graça a água da vida. Verso 6.
O lugar no paraíso não se compra com dinheiro ou com boas obras. Não se compra com mérito próprio ou com justiça terrena. O lugar no paraíso é dádiva de Deus. É graça, é presente divino. E é dado àquele que tem Jesus no coração. Aquele que tomou posse da redenção pelo seu sangue. Quem anela o lugar que Jesus foi preparar, receberá a expectativa da sua fé, pois ele é um vencedor sobre o mundo mau, vencedor sobre o sofrimento, sobre a angústia, sobre a dor. Ele é vencedor por causa da sua fé e da sua perseverança. É vencedor porque o grande vencedor, Jesus Cristo, habita nele e o tornou herdeiro de todas as bênçãos eternas. Eu darei de graça. Mas eis que encontramos no verso 8 um contraste da esperança jubilosa do crente com a certeza do sofrimento eterno destinado aos ímpios, chamados nesse versículo de covardes, porque não tiveram coragem para confessar o nome de Jesus. Chamados também de incrédulos, porque não creram nele nem nas suas palavras. Chamados ainda de assassinos, porque odiaram e mataram a Cristo e a seus irmãos. Chamados de impuros, porque praticaram todo tipo de pecado. Chamados de idólatras, porque em vez de se curvarem diante do Senhor, se curvaram diante de outros deuses que suas mãos e suas mentes criaram. Chamados, por fim, de mentirosos, porque tentaram se passar por bons, sendo maus aos olhos de todos. O lugar que lhes cabe, diz Jesus, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, o inferno. Então João tem a visão da Nova Jerusalém, a partir do verso 9, da cidade eterna. O anjo que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos é quem revela para João a noiva, a cidade santa, que são figuras da igreja. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a cidade santa, Jerusalém, versos 9 e 10. Geograficamente, o Monte das Oliveiras é tido como o lugar ideal para se ter a melhor visão panorâmica da parte velha de Jerusalém. Não sabemos exatamente se foi para esse Monte das Oliveiras que o Senhor transportou a João em espírito, ou se foi para outro lugar. Só sabemos que ali ele teve uma visão deslumbrante, não só da Jerusalém terrena, mas da celestial que descia da parte de Deus. Aquela que tem a glória do Senhor. Não percamos de vista, todavia, que a revelação que está sendo dada para João, mais do que uma revelação de cidade, é uma revelação da igreja, da noiva do Senhor, da esposa do Cordeiro. E o que foi que João viu nessa nova visão? Verso 11, primeiramente que a atração principal da cidade eterna é a glória do Senhor, que a tudo irradia. Ou seja, o propósito maior e constante da igreja
é glorificar a Cristo para sempre. E João vê a igreja fazendo exatamente isto. Verso 11 ainda, seu fulgor é igual a jaspe cristalino. Figura que indica valor, beleza, realeza. Tudo que de belo há na igreja reflete a imagem do Senhor, a beleza e a formosura do seu ser. Se aqui esta imagem está obscurecida por causa do pecado, na Santa e Nova Jerusalém essa imagem será perfeita. Toda a beleza de Cristo será vista em sua integridade na igreja. Verso 12. João viu também uma grande e alta muralha, que dão a ideia de proteção absoluta e segurança total para seus moradores. Quem é esta proteção e esta segurança, senão o próprio Senhor Jesus? Ele é o anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os livra, porque eles o buscam. O Senhor é a sua proteção e a sua segurança eterna. Verso 12 ainda. João viu que a cidade tem 12 portas e 12 anjos junto às portas, e sobre elas estão os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tudo isto indica que os moradores da cidade são os filhos de Deus, os filhos que ele escolheu, do Israel espiritual. Eles são o povo escolhido de Deus. Sobre eles estão o nome que expressa o chamado divino. Verso 13, as portas da cidade estão distribuídas por igual. 3 a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste, indicando harmonia, uniformidade e unidade. Aqui na terra, pertencemos a famílias diferentes, a lugares, culturas, idiomas diferentes, mas no céu seremos um só corpo. Uma só unidade, unidade harmônica e perfeita, como descrita lá em Efésios 4, 1 a 6, quando Paulo fala da unidade no corpo de Cristo. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e todos estaremos diante do único Deus que é sobre todos, que age em todos, por meio de todos e está em todos. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, verso 14. E estão sobre eles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se nas portas estão os nomes das 12 tribos de Israel, mostrando que só habita nessa cidade quem faz parte do povo de Deus, daqueles que foram chamados pelo único Senhor, os fundamentos mostram que habitam nesta cidade aqueles que receberam a palavra do Senhor, a doutrina dos apóstolos, a palavra da fé, a palavra da vida em Jesus, seu Salvador. E não apenas receberam e viveram, mas também transmitiram essa palavra para o mundo, cumprindo a grande comissão e repartindo com todos quantos puderam o amor infinito do nosso grande, bondoso e bendito Deus. Versos 15 a 17, a cidade é mostrada como sendo quadrangular. A medida foi tirada por aquele que falava com João, por aquele que tem na mão uma vara de ouro.
E o resultado foi o comprimento e largura iguais. 12.000 estádios, cerca de 2.400 quilômetros de extensão. De altura, a muralha tinha 144 côvados, ou seja, 77 metros. As dimensões para aquela época eram absurdas. E foram justamente dadas com estas medidas para mostrar que aquilo que Deus tem preparado é muito maior do que nós podemos imaginar. É imensamente grande. Claro que tudo isto é uma figura, mas dá uma ideia do imenso amor de Deus e do imenso poder de Deus. E aqui nos lembramos daquela parábola que Jesus contou, parábola do filho do rei. O texto diz que a celebração era grandiosa e os servos do Senhor não deveriam descansar até que a casa ficasse cheia, repleta de convidados, pois havia muitos lugares. Pois bem, as medidas exatamente iguais refletem a perfeição e nos arremete ao Santo do Santo no Templo de Salomão, que indicam totalidade completa. Ninguém ficou de fora de todos quantos foram chamados pelo Senhor. Quando Apocalipse fala da multidão de fiéis no céu, fala em milhares de milhares, em milhões de milhões. Uma multidão inumerável habitando na Nova Jerusalém celestial. Versos 18 a 20. A estrutura da muralha é de jaspe, uma pedra preciosíssima. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha, vistos por fora e por dentro, são adornados de toda espécie de pedras preciosas. De jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, jacinto, ametista. Tudo isto indica beleza e valor incalculável. As portas da cidade são de 12 pérolas, cada uma de uma só pérola. Jesus disse que se um comerciante é capaz de vender tudo o que tem por uma pérola de grande valor, imagina 12 pérolas do tamanho de uma porta da cidade. Essa figura foi dada para termos uma ideia da beleza e do valor incalculável do lugar onde Deus foi preparar para nós. Se esta bela natureza terrena que conhecemos, manchada e contaminada pelo pecado, já traz para todos nós traços da natureza de Deus, o Criador, quanto mais aquilo que Deus tem preparado nos céus. Verso 21. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, sugerindo também riqueza e perfeição moral, indicando que no céu não haverá pecado, pois os seus moradores foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não haverá contaminação do pensamento, nem das ações dos cidadãos, pois o pecado foi removido definitivamente dela. Sendo assim, a tentação para o mal será inconcebível na cidade santa. Nela
habitarão somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A segurança será total, pois não haverá necessidade de que as portas da cidade se fechem de dia nem de noite, uma vez que nem noite haverá. Verso 22. A razão que a cidade santa não mais necessita de santuário, nem de altar, se explica pelo fato de que Deus estará sempre presente no meio deles. E quando Deus está presente, não há necessidade de um lugar especial de culto, de templo, porque tudo é lugar apropriado para a habitação de Deus, para adoração e para serviço a Deus. Todo lugar no céu será santo. O tabernáculo, o santuário, será o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Divino. Verso 23. A luminosidade da cidade não será artificial, mas virá do próprio Deus. Sol, lua, estrelas serão completamente desnecessários para a função de iluminar a terra ou a cidade. Porque a glória do Deus, todo santo e poderoso, é que iluminará tudo. E o Cordeiro será a sua lâmpada, conforme menção no verso 23. Versos 24 e 26. Nações e reis andarão mediante a sua luz, trazendo glória à cidade santa. A expressão lembra as autoridades terrenas, que por mais poder e representatividade que têm, por mais graduação de hierarquia e distinção que aqui exercem sobre os outros, todos no céu renderão a sua devoção a Cristo, pois lá não haverá distinção alguma de pessoa. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o Rei do universo, conforme encontramos lá em Filipenses 2, 10 e 11. Há um rio da água da vida que corre do trono e do Cordeiro nessa cidade. E no meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida. Já no capítulo 22, versos 1 e 2. No Éden também havia um rio e havia árvores. Aqui na terra, a árvore do conhecimento do bem e do mal permanecerá. Aquela que foi instrumento de tentação e maldição não existirá mais. Mas lá estará a árvore da vida. Lá, na habitação celestial, produzindo os seus frutos regularmente, mês a mês, ano a ano, 12 no total. E as suas folhas serão remédio espiritual contra toda e qualquer sugestão de pecado. Ou seja, nunca mais no céu haverá pecado. Nunca mais haverá maldição. Nunca haverá imundícia. Nunca mais haverá impureza. Seja moral, seja espiritual, ou de que natureza for. Portanto, no céu estarão garantidas as 3 necessidades básicas de sobrevivência do ser humano: água, alimento e saúde. Finalmente, na praça, versos 5 a 7,
estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos do Altíssimo o servirão. Lá não haverá qualquer tipo de ociosidade, mas alegre serviço prestado a Deus. Ações de graças, louvor, adoração constantes, incluindo o maior serviço que podemos prestar a Deus, que é contemplar a face de Cristo. O nome de Deus que os servos levam na testa significa a indissolúvel possessão dos remidos pelo remidor divino. Inundados na luz da sua glória, os santos compartilharão para sempre com Deus o privilégio de reinar na nova criação. É isto que faremos no céu. Louvaremos e serviremos a Deus para todos sempre. Fica claro, portanto, que os detalhes da descrição mostrados nas visões de Apocalipse 21, 22 não são literais, mas figurativos. E não falam essencialmente de um lugar chamado céu, mas descrevem o povo de Deus, a igreja santa e gloriosa. Porém, o que vimos é suficiente para nos dar uma ideia da maravilha, da preciosidade, da riqueza e da glória que estarão presentes na nova criação de Deus. Só de pensar que no céu não haverá pecado, injustiça, mentira, maldade, imoralidade, violência, ódio, desigualdade, miséria, fome, tristeza, dor, doença, sofrimento, lágrima e morte, nos dá um imenso alívio e consolo. Por outro lado, pensar que na nova cidade haverá amor, alegria, felicidade, prazer, saúde, verdade, justiça, paz e vida, nos faz desejar ardente e ansiosamente esse lugar. Pensar que lá estarão todos os santos e queridos nossos, irmãos e amigos de todos os tempos e lugares, que partiram antes de nós, porque confessaram aqui na terra a fé santíssima e lutaram juntos pelo Evangelho, nos faz querer estar o quanto antes nas mansões eternais. Acima de tudo e de todos, pensar que lá veremos o Senhor, face a face, ouviremos a sua voz e receberemos o seu abraço e o seu afago, nos faz ansiar mais do que tudo por esse momento sagrado. Lá viveremos no belo país e juntaremos todas as nossas vozes e sons de instrumentos musicais para louvarmos e adorarmos ao Rei dos Reis eternamente. Quero terminar citando algumas poesias que constam de alguns dos nossos hinos tradicionais que descrevem as belezas do céu e do lugar santo que o Senhor foi nos preparar. Como, por exemplo, a cidade celestial. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada de áureos troféus. Lá, no meio da praça, está o rio da vida e vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal.
Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis, muito felizes, irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atingem a mansão celestial, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai os chamar, proclamando: tereis eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Outro destes belos hinos é aquele que fala do rio da vida, fonte de amor perene, manancial de luz, água da vida corre do trono de Jesus. Calmo rio, belo rio, quero estar também onde as águas sempre correm desse rio além. Muitos de nós já foram cantar no céu louvor. Com os remidos cantam a Cristo o Redentor. Santo rio, junto ao rio vou cantar também, onde as vozes nunca cessam na Jerusalém. Límpida fonte corre, brilhante, corre a fluxos. Quem fez aquela alvura? O sangue de Jesus. Corre rio, calmo corre. Corra assim a paz em minha alma para sempre. Corra mais e mais. E por fim, junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um lugar para ti. Há alegria perene ao seu lado. Há profusas delícias ali. Sim, ali. Sim, ali. De seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, tudo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus.